E aí, moçadinha do primeiro ano, como é que vocês estão? Vamos aí para mais uma aula sobre processos de separação. Olha só, o próximo processo que nós vamos ver é o processo de flotação. Esse processo de flotação ele é extremamente utilizado na mineração, tá, pessoal? Não só na mineração, ele também pode ser utilizado para tratamento de efluentes. Ou o que é efluente? É aquele resíduo líquido que sai das indústrias e que não pode mais ser descartado para o meio ambiente. Vocês devem acompanhar as notícias, devem saber que a legislação ambiental, graças a Deus, ela está muito rigorosa em relação ao despejo de lixo, de material líquido, né, no ambiente. Antigamente se produzia sem pensar nas consequências, hoje não é mais assim, né? Os grandes empresários, as empresas, as indústrias, elas precisam destinar de forma correta os seus lixos gerados, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Isso é muito bom para as futuras gerações. Então, no que consiste a flotação? Você, por exemplo, você quer separar o seu minério, o seu minério, que é aquele mineral que tem valor econômico, de outros minerais, que não tem valor econômico, que a gente chama de ganga. O que a gente faz? A gente insere um óleo, tá? Juntamente com esse material, com essa mistura de minerais. Esse óleo é um óleo especial, é um óleo que você sabe que vai aderir à superfície do minério, do mineral que você quer separar. Você mistura isso tudo com água, né? E passa uma corrente de ar, tá? Nesse material. E essa corrente de ar, ela vai ser capaz de arrastar aquele minério que está recoberto com óleo e levá-lo à superfície. E assim você consegue separar. Vamos ver uma figurinha aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Ó, eu tenho a minha mistura de minério, de minerais aqui. Eu insiro uma certa quantidade de óleo. Tá vendo essas bolinhas brancas aqui? É o óleo aderido à superfície do mineral, do minério que você quer separar. Daí, eu tenho água aqui, isso aqui tudo tá em água. Eu pego uma corrente de ar, ó, eu faço que uma corrente de ar entre aqui, ó, e como é ar, ele vai subir. Quando ele sobe, ó, eu consigo arrastar aquele minério, ó, para cima e retiro ele aqui em cima. Aquele óleo, ó, ele não aderiu à superfície dos outros minerais que estão ali, que não me interessam. Então, aqueles minerais, ó, eles vão vir aqui para o fundo, é a ganga, e nós vamos retirar. Esse é o processo de flotação. Então, aqui, ó, tem uma figura real, ó, do minério, ó, que está saindo lá em cima da coluna de flotação, tá? Esse é o processo de flotação. A inserção de um óleo que vai se aderir à superfície do mineral que você quer separar e pela corrente de ar esse mineral será arrastado, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho. Isso aqui, ó, é uma coluna de flotação industrial que você vê com frequência nas mineradoras, tá? Na CBM tem, na Vale tem, tá? Aqui, ó, essa espuma marrom nada mais é do que um minério que tem valor econômico para você. Bom, outro processo de separação é a decantação ou sedimentação. A decantação, ela pode acontecer tanto numa mistura heterogênea sólido-líquido, quanto numa mistura líquido-líquido, tá? Quando eu tenho uma mistura líquido-líquido, eu utilizo o que a gente chama de funil de decantação. Olha que bacana. Aquele fluido que tem a densidade menor, ele fica em cima. Aquele que tem a densidade maior, fica embaixo. Eu espero um determinado tempo até que fique bem separadinho e abro a torneirinha que você tá vendo aqui, ó. Com muito cuidado, né? Abro ela bem devagar até que esse líquido saia e eu fique só com
com óleo ali em cima. É claro que eu tenho que ser muito cuidadoso nesse processo de separação, senão pode passar óleo aqui e eu não consigo uma separação eficaz, tá? Muito utilizado em laboratório. Sinfonação. Sinfonação, pessoal, é o processo de separação utilizado mediante diferenças de pressão. Isso aqui, ó, é muito utilizado, pessoal, para tirar água de piscininha de plástico. Não sei se vocês já viram. Você tem um tubinho no formato de U. Esse tubinho você enche ele com água e coloca ele de cabeça para baixo. Pela diferença de pressão, você consegue tirar toda a água da piscininha. Vou ver se eu acho um videozinho para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Aqui a pressão é maior do que aqui. Então, a água, ela escoa aqui, ó. Você tira, deixa as impurezas aqui, ó, e as impurezas vêm para cá, tá? Sinfonação, ó, processo de transporte de um nível mais alto para um nível mais baixo, devido à diferença de pressão. Outro processo que vocês conhecem é a centrifugação. Aqui é muito utilizado para separar, como é que fala? O sangue, tá? Olha só. O que acontece aqui na centrifugação? Eu tenho um líquido e sólido, geralmente esse sólido, partículas muito, muito pequenas, né? Não dá pra gente esperar decantar, senão demoraria muito tempo. Então, o que a gente faz? Submete essa mistura sólido-líquido a uma rotação extremamente forte. Quando acontece essa rotação, aquele sólido, ele vem para a extremidade, ele vem para o fundo do tubinho. E assim eu consigo separar sólido de líquido com uma filtração simples, tá? Floculação. Floculação são flocos que estão sendo formados, tá? Então, o que a gente faz na floculação? Você tem uma mistura que eu tenho sólidos, muito, muito fininhos, certo? O que acontece? Eu adiciono uma segunda substância ali, que eu sei que vai aderir ao sólido que eu quero separar, e faço com que aqueles sólidos vão se agregando, formando floquinhos maiores. Esses floquinhos maiores, como eles vão ter massa maior e, portanto, peso maior, eles vão para o fundo e eu consigo separar esses floquinhos do meu líquido. É assim. Tem vários videozinhos que eu quero mostrar para vocês em relação a esses últimos processos de separação que nós estamos vendo aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Adiciona-se à mistura da qual se deseja separar um agente floculante, esse agente que é capaz de agregar as partículas, formar partículas maiores, que aglomera as impurezas que se encontram em suspensões finas. Suspensões finas são partículas extremamente fininhas, que demoraria muito tempo para decantar, tá? Algumas encontram-se dissolvidas, formando pequenos flóculos mais densos do que a fase líquida, os quais podem ser removidos por decantação ou filtração. Vou mostrar um videozinho que vocês vão entender isso aqui perfeitamente, tá? Antes de fazer os exercícios, eu vou só terminar esses processos para a gente passar para os processos líquido-líquido. Adsorção. A adsorção, o que acontece é o seguinte, é você passar a sua mistura por um material sólido que é chamado de adsorbato, tá? Quer ver um processo de adsorção muito utilizado para limpeza, tratamento de água? O carvão. O carvão, se a gente pudesse olhar microscopicamente para ele é cheio de porozinhos. Imagina essa superfície aqui como sendo carvão. Ó. Tá vendo que tem vários espaços vazios? Esses espaços vazios é capaz de capturar, de deixar algumas moléculas ali presas, certo?
essas moléculas ficando presas, o que passa é o líquido. Então você consegue retirar algumas impurezas da água, passando a água por essa superfície do carvão. Então, algumas impurezas que têm tamanho semelhante a esses poros aqui, ficam adsorvidos e passa a água com menos impurezas. Então, olha só, processo no qual uma substância, gás ou líquido, liga-se à superfície de um sólido. A substância pode ser um poluente, chamado de adsorbato, que é atraído para a superfície de um sólido especial, tá? É isso. E por fim, a cromatografia. Eu vou mostrar um videozinho bem legal relativo à cromatografia. A cromatografia, ela faz a separação, tá? Ela serve também para você identificar substâncias presentes numa determinada mistura homogênea. Como? Você tem uma fase móvel, um solvente, uma fase líquida, que ele arrasta através de propriedades semelhantes alguns componentes da sua mistura. Isso, pessoal, vai ser feito pode ser feito através da polaridade da substância. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de substâncias ali, de compostos polares e apolares, tá? Eu vou passar por essa mistura um solvente, uma fase móvel polar. Então, tudo que tiver polar na minha mistura vai ser atraído por esse solvente polar. Poderia ser o contrário também. Tudo poderia passar um solvente apolar por essa mistura. Então, tudo que fosse apolar dentro dessa mistura ia ser atraído por essa fase móvel, seria arrastado, tá? E aí, então, eu tenho uma separação, eu tenho uma identificação, tá? Além da fase móvel, né, esse solvente que tem propriedades especiais, eu tenho uma fase estacionária também, né, que é por onde esses materiais eles vão passar, tá? E é o que a gente chama de coluna cromatográfica, tá? Aí ele traz para você aqui, ó, a interação desses componentes das duas fases é influenciado pelas forças intermoleculares e propriedades físicas, como a polaridade. Essas forças intermoleculares vocês vão entender perfeitamente no próximo livro, o que seria isso, tá? Então, pensa na cromatografia assim, ó, eu quero separar uma mistura, né, de vários componentes, então eu vou passar por ela um solvente que tenha características semelhantes àquela substância que eu quero separar. Então, se eu quero separar uma substância polar, eu vou passar um solvente, uma fase móvel que também seja polar. Se eu quero separar um apolar, eu vou passar por essa mistura um solvente, uma fase móvel que tenha a mesma propriedade, que também seja apolar. Vamos ver os videozinhos que vocês vão entender isso aqui perfeitamente. Deixa eu só colocar um videozinho aqui, que eu acho que eu esqueci de carregar para vocês verem isso aqui, que bacana que é. Quer ver? Deixa eu carregar aqui rapidinho. Meu computador tá tão lento, gente. Nossa. Vamos lá. Olha a floculação. Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui referente à floculação, que é uma das etapas de tratamento da água. Olha que legal. Consiste na adição do hidróxido de cálcio junto com o sulfato de alumínio, que vão formar um gel floculador que vai englobar as partículas suspensas aqui na água barrenta. Então, esse hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio, eles vão ser o agente floculante.
Eles vão formar um gelzinho e vão capturando as partículas aí que estão nessa água barrenta aí, tá? Esse é um processo muito utilizado no tratamento de água também, que inclusive tem um texto no livro de vocês, não deixem de ler. Aqui tem água com terra, né? Vamos colocar aqui nos beckers. E um deles eu vou colocar a mistura de hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio. Vamos colocar aqui o sulfato de alumínio. Agora aqui o hidróxido de cálcio. E para a gente acelerar, né, a reação dos dois, vamos fazer uma agitação. Então isso aumenta o número de colisões entre o gel perfurador e as partículas suspensas na água. E a gente começa a perceber a formação de flocos. Olha lá que bacana, pessoal. E você percebe que a água fica menos turva aqui no becker anterior, né? E com o tempo vai ocorrer toda a decantação dessas partículas sólidas em suspensão. Essa é a química auxiliando na saúde da população. Olha que legal, gente. Maravilha, hein, pessoal? Olha lá. Olha como ela vai ficando já transparente, ó, né? Então você está formando flocos maiores e esses flocos estão decantando. Olha que bacana a floculação. Tá? Então não se esqueçam desses videozinhos, isso vai ajudar vocês na hora da prova. Olha que lindo. Abraço, gente. Né? Muito bacana. Essa é a floculação. Vamos ver os próximos que eu tenho para mostrar para vocês. Olha a cromatografia, para vocês entenderem, ó. Uma animaçãozinha. Ó, você tem uma fase estacionária, por onde o material vai passar. Ó, uma mistura, né, de materiais que você deseja separar. Eles vão entrar nessa fase estacionária. A fase móvel, ó, vai removendo aqueles componentes que ele tem o quê? Afinidade em relação às suas propriedades. E aí você consegue fazer a separação. Aquilo que não tem afinidade, ó, fica lá. Tá vendo? Olha que bacana. Entenderam? Vamos ver outro experimento muito legal para vocês verem isso aqui. Facinho de fazer no laboratório, quer ver? Acho que eu vou pedir uns experimentos para vocês fazerem em casa, hein, gente? Olha só. No vídeo de hoje, a gente vai falar da técnica usada principalmente na química orgânica, que é a cromatografia. Mais especificamente, cromatografia no papel. Tem vários tipos de cromatografia para diferentes misturas possíveis. Só que no vídeo a gente vai tratar especificamente da cromatografia em papel. O princípio por detrás de todos os tipos de cromatografia é basicamente o mesmo. Você vai ter três coisas principais. Uma fase móvel, uma fase estacionária e a mistura. E a cromatografia vai servir para quê? Separar os componentes dessa mistura. Como que ela vai fazer isso? No caso da cromatografia em papel, como fase estacionária, papel, como o próprio nome da cromatografia. A fase móvel vai ser um solvente e a mistura a gente vai usar corante alimentício. O papel, ele é celulose, então eu tenho uma fase estacionária polar. A minha mistura é formada de componentes polares também. Então o meu solvente eu posso variar ele, desde um solvente polar até um solvente mais polar. Sendo que
eu vou colocar ele aqui no meu becker, um pouquinho só. Vou colocar pontualmente a mistura no meu papel e vou colocar meu papel aqui dentro. Aí o solvente sobe com polaridade e arrasta os componentes da mistura de acordo com a afinidade dele. Ou seja, se minha mistura é polar, um solvente polar vai, na teoria pelo menos, arrastar mais os componentes do que uma polar. Então, para isso, a gente vai fazer a cromatografia com acetona, que é um solvente relativamente polar, e vai comparar a cromatografia feita dos mesmos corantes com etanol e com cicloxilano. Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir pegar esse papel. E, obviamente, não dá para colocar ele aqui dentro. Eu preciso recortar ele de um tamanho que a largura dele seja menor que a largura do becker e a altura também. Então, para ficar mais fácil de comparar, eu vou usar uma cromatografia que eu tenho feita. Prontinho. Agora eles estão aproximadamente do mesmo tamanho. A próxima coisa que eu tenho que fazer é aplicar minha mistura. Que é, no caso, 3 correntes de mentira. Para isso eu vou precisar de algum lugar para pingar eles, porque eu tenho que colocar uma quantidade pequena. Então eu não posso pingar uma gota direto disso aqui no papel, porque vai cair uma gota enorme. Então o que eu vou fazer? Eu vou pingar aqui e vou pegar com capilar para aplicar ali. Começando com o corante V, vou pingar uma gota aqui, pego um capilar, encosto na gota. Depois, eu não tenho que lembrar que eu não posso colocar muito aqui embaixo, porque isso aqui não pode entrar em contato com o solvente diretamente. Ele tem que entrar em contato com o solvente na hora que o solvente estiver subindo no papel. Então eu coloco um pouquinho para cima aqui. Coloca um pouquinho pra cima aqui do coscadinho. Assim. Aí ele forma uma bolinha. Depois disso, eu faço a mesma coisa com o corante vermelho e com o corante roxo. São os 3 que eu vou olhar aqui. Eu não posso colocar as bolinhas também muito próximas umas das outras, porque senão elas vão se misturar na hora que ele for subir. Certinho. Agora só espero ele secar para ter certeza que o solvente dele não vai interferir na minha análise. Agora que já secou, é bom eu fazer uma marquinha aqui onde eu quero que a cromatografia pare. E que vai ficar depois. Marquei aqui. É bom não deixar ela chegar em cima. Ou então, se ela chegar até o topo do papel, tem que parar no momento que ela chegar até o topo do papel. O que importa é, você tem que ter certeza do lugar que ela parou. Papel, nesse caso, vai ser a fase estacionária para ele, né, gente? Tem que ser bem pouquinho mesmo. Ó, ele vai passar uma fase móvel, que é esse solvente aí que ele vai utilizar. Sim. E agora eu posso pegar o meu papel e colocar aqui dentro. Olha lá que bacana. Então, essa sombra que você está vendo é os componentes que estão sendo arrastados pela fase móvel. Olha que legal. Que tem afinidade com a fase móvel. Olha que legal. Então, agora que a nossa cromatografia já está pronta, a gente pode comparar aqui, isso que eu já tinha feito antes, de ciclohexano e com etanol. A ideia era, na teoria, quanto mais polar no solvente, mais ele ia arrastar componentes da mistura do nosso corante, porque eles são também polares. Oh, que legal. Então, a gente tem ordem de polaridade, primeiro vem o ciclohexano, que é polar, depois vem a acetona, que é mais ou menos polar, e o etanol, que é muito polar. Então, o que a gente esperava foi observado aqui, porque aqui tem o ciclohexano menos polar, médio na polaridade e o mais polar o etanol. Aqui no ciclohexano ele não colocou nenhum componente de mistura,
A acetona, ela deslocou um pouco a mais, e o etanol deslocou mais do que a acetona. E o risquinho que a gente fez, a gente vai usar para calcular o fator de retenção, o RF. Esse RF, ele não é nada mais nada menos do que uma razão entre a distância percorrida por cada componente da mistura. No caso aqui, dá para ver o verde e o azul. O RF do verde seria essa distância sobre a distância percorrida pelo solvente, que ali vocês medem pelo risquinho. Isso aí não é importante para vocês. Queria só mostrar para vocês mesmo como que se dá essa separação por cromatografia, tá? E pra gente terminar, quero mostrar para vocês um videozinho que tá no livro de vocês, que faz um resumo de todos os processos de separação que a gente viu até agora. Então vamos ver esse videozinho que é bem bacana. Ele mostra quase todos os processos. Processos mecânicos. Filtração É o conjunto de técnicas que permitem separar as substâncias que compõem uma mistura. Para separar misturas heterogêneas sem que haja mudança do estado de agregação da matéria, são utilizados processos mecânicos. A filtração, por exemplo, consiste em separar uma mistura constituída por um sólido e um líquido. O líquido percorre o bastão e passa pelo filtro, enquanto o sólido fica retido. Outra técnica é a catação, que consiste em separar manualmente misturas de sólidos de tamanho, formato ou cores diferentes. que a gente viu no vídeo anterior. A peneiração é uma técnica semelhante à catação. Ou Ela consiste em tamização, separar sólidos com granulometrias diferentes, como areia e pedras pela agitação de uma peneira. As partículas sólidas maiores que a abertura da tela ficam retidas na peneira, enquanto as menores passam. A separação magnética permite separar misturas de componentes sólidos, como areia e malha de ferro, pela ação de um ímã. Caso os componentes possuam propriedades magnéticas, ele será atraído pelo ímã, enquanto os demais componentes permanecerão estáticos. Dois sólidos com densidades distintas podem ser separados pela técnica de ventilação. Um fluxo de ar pode separar, por exemplo, grãos de amendoim de suas cascas, sólidos de menor densidade. Um fluxo de água também pode ser utilizado para separar sólidos com densidades distintas. Essa técnica recebe o nome de levigação e é muito utilizada para separar ouro de cascalho. O cascalho é conduzido pela água para fora da bateia, restando apenas o ouro mais denso. É possível separar misturas de um sólido com um líquido em repouso pela técnica de decantação, desde que o sólido não seja solúvel no solvente. O componente mais denso se deposita no fundo do recipiente devido à ação da gravidade, enquanto o solvente, por ser menos denso, fica na fase superior. Essa técnica pode ser utilizada para separar uma mistura de areia e água, por exemplo. A decantação é um processo lento. Para acelerar, a centrifugação. utiliza-se a centrifugação, técnica que consiste na rotação em alta velocidade do recipiente contendo uma mistura. A força centrífuga impulsiona as partículas mais densas para fora do movimento curvilíneo, Para as fazendo com que elas extremidades. se depositem no fundo do recipiente. Olha lá. Uma técnica que permite separar impurezas de uma mistura é a floculação. Nesta técnica, um agente floculante é adicionado à mistura interagindo com as impurezas presentes em suspensão e formando assim aglomerados chamados de flóculos. Que Esses, vão por sua vez, depositar. são mais densos que a água e podem ser separados por decantação ou filtração. Que é o que a gente viu lá no videozinho, né? A adição de um líquido pode separar uma mistura de sólidos, como serragem em areia, em uma técnica conhecida como sedimentação fracionada.
A água possui densidade intermediária e não dissolve nenhum dos componentes. Essa é a flutuação que nós vemos, né, pessoal? Deposita no fundo, enquanto a serragem, por ser menos densa, flutua. No vídeo anterior, a gente viu isso aí, ó. A flotação permite separar impurezas na água ou minério. Ela consiste em adicionar à mistura um óleo que adere à superfície do sólido. A corrente de ar passa pela mistura, formando uma espuma que aglomera as impurezas. Ó que bacana, ó. Você insere o óleo, ele adere, né, às paredes do material que você quer separar, e o fluxo de ar que vai passar vai ser capaz de carregar essas partículas aí aderidas ao óleo. Vamos lá. Direcionando-as para a superfície e separando-as da água. Utiliza-se a dissolução fracionada para separar uma mistura de sólidos desde que um dos componentes seja solúvel no solvente. Aí é a solubilidade que está envolvida, né? Adicionando-se água. O sal é dissolvido pela água, enquanto a areia permanece no fundo e pode ser separada por meio de filtração. Certo? Próxima aula, terminamos nossos processos de separação